Oi, gente, tudo bem? Se você é nova aqui, eu sou a Ana e hoje eu vou falar um pouco sobre os hábitos ou dicas que me ajudaram a aprender o inglês com mais facilidade. Eu acredito que serve para qualquer língua. Eu tô nesse momento começando a aprender a estudar o francês e eu já tô aplicando várias dessas dicas já no meu dia a dia ali para me ajudar a aprender mesmo o francês da forma que da mesma forma que me ajudou a aprender o inglês. Eu desde muito nova, eu sempre tive muita afinidade com o inglês, né? Eu acho que pela exposição que a gente sempre teve ali da cultura americana, norte-americana, então filmes, músicas, então eu sempre gostei ali de música internacional, então eu escutava muito filmes, séries. Então eu sempre ali fui muito exposta à língua. Mas eu fui exposta como a maioria dos brasileiros são expostos. E não é todo mundo tem uma base de inglês hoje no Brasil. A grande maioria não tem. Então depende muito também da gente ir atrás de algumas coisas para que a gente aprenda, né? Eu nunca fiz aula de inglês no Brasil. Então a única aula de inglês que eu tinha tido na minha vida, né? Foi o inglês na escola, aquele verbo to be, que daquele jeito que a gente não aprende nada. Em escola pública, inclusive, então eu estudei toda a minha vida em escola pública, então o que eu sabia de inglês, até o momento que eu fui realmente sentar numa sala de aula e aprender, que foi quando eu fiz o intercâmbio para a Austrália, eu já sabia muita coisa, então eu não cheguei lá crua, isso me ajudou demais a acelerar meu aprendizado. Então eu tive durante esses 6 meses um nível muito maior de aprendizagem que algumas pessoas que chegaram lá cruas, assim, falando básico, bem básico mesmo, ou às vezes não falando nada. E então, se você tem a intenção de fazer um curso, um intercâmbio, um curso mesmo que no Brasil, por algum motivo não tem condições agora financeiras ou de tempo, eu aconselho a implementar esses hábitos que eu vou falar aqui agora, essas dicas no seu dia a dia, que vai te ajudar demais quando finalmente você começar esse curso, vai acelerar, ó, demais, demais, demais mesmo. E quem é mais autodidata, eu acho que é completamente possível a gente aprender uma língua sozinhos. É lógico que é um pouco mais demorado, né? A gente não tendo contato no dia a dia com pessoas nativas dificulta um pouco, mas eu acho que é super possível. E quais são esses hábitos? Primeiro, como eu falei, eu tenho uma afinidade desde pequena. Então, desde pequena eu escuto música em inglês. Eu sei que tem muita gente que não gosta muito de música em inglês porque não entende, mas eu gostava, eu não entendia também. Só que eu gostava pela sonoridade, né? E era o tipo de música que eu gostava. Eu gosto de música brasileira também, mas eu gosto mais. Eu acho que por eu gostar da língua, eu gosto mais de música em inglês, internacional. Então, desde muito nova, eu ouvi Avril Lavigne, Britney Spears, era tudo em inglês. É Creed, Nickelback, Linkin Park, sabe aquelas bandas ou cantores que eram assim estourados nos anos 2000? Pois é, eu escutava todos, eu não escutava outra coisa, era só eles. E eu não era satisfeita só com escutar. Então, a primeira dica é, não é só escutar. Então eu não só escutava, eu escutava e ia procurar a tradução, ver a letra em inglês, ver a tradução e nisso eu ia pegando algumas palavras. Então eu fui aprendendo o vocabulário com músicas em inglês. Então no começo, né, na minha começo da adolescência ali, eu decorava as frases das músicas, né? Não é que eu ouvia e eu entendia o que eles estavam falando. Eu ouvia, eu tinha pesquisado a letra, eu sabia a tradução daquela frase, eu meio que decorava, e aí eu conseguia curtir mais a música, porque eu sabia o que a música estava falando, eu sabia em qual momento estava sendo falado aquilo, então eu não estava perdida só ouvindo a batida, né? Mas eu também entendia a letra e isso me motivava toda vez que saía uma música nova que eu gostava, eu ia lá, pesquisava, pegava a letra, pegava a letra em inglês, pegava a tradução. E nessa época o YouTube estava começando, então eu via muito clipe de música traduzida, então tinha muito clipe traduzido. Eu acredito que hoje tenha também, então dá para pegar a música e ver com a tradução, mas eu não aconselho ver só a tradução, eu aconselho ver a letra em inglês e comparar com a tradução, porque aí você consegue assimilar, vai ficando mais claro o que a música, o que o cantor tá cantando, né? Com a letra em inglês, com a letra em
português para você entender o que eles estão falando. Então essa junção, nossa, assim, ajuda a aprender muita coisa, frases, vocabulários, modos de falar, né? As famosas gírias que às vezes a gente vai aprender ali na gramática a gente não aprende, né? Porque são gírias. Então, é muito bom músicas para aprender esse inglês informal. E aí, junto disso, eu acho muito, muito importante parar de assistir filme dublado. Não assista filme dublado. Gente, primeiro, filme dublado você perde, você muda completamente ali, às vezes, a energia do filme. É muito engraçado. Quem só assiste vídeo dublado, pega um dia para assistir um filme legendado. Você vai ver como muda a vibe ali, a energia do filme. Muda demais. E eu falo que é viciante. Quando você começa a não assistir mais vídeo dublado, mais filme dublado, você não consegue mais assistir filme dublado. Você só quer assistir filme legendado. Parece que quando você tá vendo um filme ou série dublado, você tem a sensação de que tá falso. Eu tenho essa sensação que tá falso. Então, a segunda dica é: assista séries e filmes legendados ao invés de dublado. Primeiro, assista legendado em português, porque senão você não vai entender nada. Conforme você for evoluindo no seu inglês, né, se você já estiver estudando, mesmo que por conta própria, ali certinho, já estiver entendendo muita coisa, já conseguir ali se comunicar, você muda para inglês, porque você, da mesma forma da música, você faz aquela assimilação entre o que está sendo falado e como é escrito, como é a palavra escrita e o que significa. Você, assistindo legendado, você consegue assimilar o que está sendo falado com a forma que é escrito, e isso fixa muito mais na sua cabeça. Então, no começo, não fala nada de inglês ainda, tá ali bem no básico ainda tá começando agora a estudar sozinho. Eu aconselho a assistir tudo que for assistir legendado em português. Avançou mais um pouco, muda a legenda para inglês. E aí você vai perder um pouco dos detalhes da série ou do filme, você vai. Porque é muito rápido, né? Se já é difícil, dependendo do ritmo do filme, você pegar ali a legenda em português e acompanhar tudo, precisa de prática. Então, se você mudou do dublado pro legendado em português, você já vai tá ali meio perdido um pouco. Aí depois, para você acostumar, você vai mudar pro inglês, você vai perder bastante. Só que a ideia central do filme, da série, você vai entender. Então, até é melhor se você pegar uma série que você já conhece, que você já assistiu, e você lembra da história, e assistir ela só em inglês, legendada em inglês. Porque aí você já sabe a história, né? Você já sabe todo um contexto e fica mais fácil de entender ali os detalhes. Então, outra dica também é mudar todas as suas ferramentas para o inglês. Mudar o celular, as configurações do celular, colocar em inglês. Mudar as configurações do seu computador em inglês. Eu, por exemplo, uso o AutoCAD para trabalhar. Então, o meu AutoCAD, ele não é em português. O meu AutoCAD, ele é em inglês. Eu tinha no trabalho, porque foram outras pessoas que instalaram quando eu trabalhava fora, em português. E eu fazia uma confusão danada, porque eu aprendi a mexer nele em inglês. Então, tudo que você for de ferramenta, você começar ali a aprender, já começa a aprender em inglês. Se você não é da área de TI, porque de TI já é assim, né? Desde o começo você já tem que aprender tudo em inglês mesmo, mas se você é de qualquer área, se é um programa que usa algum programa, né? Se é um programa que tenha em inglês, instale em inglês. Então isso também ajuda muito a fixar, né? Porque aí você começa a usar no seu dia a dia, você começa a fixar certas palavras. Isso tudo ajuda demais com o vocabulário. Então, o vocabulário, quanto mais rico for, quanto mais palavras você souber, te ajuda a se comunicar, a falar e te ajuda a entender as pessoas. Então, quanto mais contato, seja, igual eu falei, a primeira dica, seja o contato com música em inglês, seja contato com filme em inglês ou contato com ferramentas em inglês. Você está tendo contato com diferentes palavras, diferentes contextos, e aí você vai aprender, você vai ter um vocabulário mais rico, né? Você vai te ajudar a compreender melhor em qualquer situação que a pessoa está falando. E aí a dica número 4 é qualquer palavra que você veja de diferente, que você não conhece ou que você escute,
você corre para pesquisar. Então, o hábito número 4 que eu tenho e que é uma dica para você fazer também se você está nesse processo de aprendizagem é, por exemplo, se eu não conheço uma palavra, estou assistindo um filme, estou ouvindo uma música, alguém falou comigo e falou uma palavra diferente e eu não conheço aquela palavra, mesmo que eu tenha entendido ali o contexto, tenha entendido praticamente tudo, só essa palavra aqui não, mas ali no contexto eu encaixei ela e mais ou menos eu acho que eu entendi o significado dela. Mesmo assim, eu corro e pesquiso o significado exato dela ou os significados, né? Às vezes ela pode ser usada de uma forma ou de outra e a gente teve acesso ali naquele momento, por exemplo, eu escutei ela naquele momento num contexto, numa frase, e aí ela tem outros significados, que não só aquele. Se eu não faço isso, se eu não vou lá pesquisar os outros significados ou pesquisar exatamente o que aquela palavra significa, eu me limito, porque eu poderia usar aquela palavra em outras coisas, em outras frases, em outros contextos, e eu não vou usar. Ou se alguém usar, eu vou entender errado, porque eu achei que era só aquele naquele outro contexto, entende? E também isso é um processo que ajuda a fixar a palavra na cabeça da gente, né? Porque às vezes a gente escuta ali, a gente só repete, mas depois a gente não usa de novo, a gente não escuta de novo e a gente esquece que ela existe, né? Então, o nosso vocabulário vai ficando empobrecido. E aí, dica número 5, que eu sei que muita gente não gosta. Eu tenho mais facilidade, mas eu confesso que antes de estudar mesmo, né, fazer um curso de inglês certinho, eu também tinha preguiça de fazer isso. Mas depois que eu comecei a fazer o curso, eu vi que era muito, muito, muito importante para acelerar o aprendizado, que é estudar a gramática, principalmente a conjugação de verbos. Eu sei que não é muita gente que gosta dessa questão de gramática, nem em português, mas não tem como, gente, não tem como você evoluir numa língua e não é só para, por exemplo, às vezes a pessoa pensa, eu não vou fazer relatório, eu não vou ter que escrever certinho, todo formal, para que eu vou aprender o inglês, né, a gramática formal, eu não vou aprender, eu aprendo inglês de rua mesmo, tô me virando. Muita gente que mora num país de língua inglesa, né, imigrou para um país de língua inglesa, faz isso, aprende o inglês falado e o inglês de rua e o formal esquece, não tem vontade. E isso é a minha opinião, com a minha experiência, mas pode ser que tenha pessoas que só de falar o inglês de rua e precisar fazer um texto assim mais formal consiga fazer. Não seria o meu caso, porque eu, como eu falei, antes de estudar, eu não estudar mesmo certinho, fazer o curso, eu nunca estudei a gramática, eu estudei, como eu falei, o verbo to be na escola pública. Então eu não sabia gramática, então conjugação de verbo, nossa, eu errava demais, assim, eu entendia pelo contexto. Só que muitas vezes a gente acha que entende. A gente entende as palavras, porque aí nessa altura a gente já sabe muitas palavras, né? A gente consegue entender pelo vocabulário, só que a gente não entendeu realmente no fundo, né? Às vezes a pessoa falou no passado e a gente tá achando que a pessoa tá pedindo a gente para fazer aquilo, enquanto a pessoa tá perguntando se a gente fez, entende? Que dá para rolar essa confusão. Então, nesse ponto, eu acho que a gramática é muito, muito importante. Então, se você tá principalmente aprendendo por conta própria, não se prenda só a falar, ouvir, ver filme, ver as dicas que eu já dei aqui, né? Ouvir música. Aprenda também a gramática em paralelo. E eu digo principalmente na conjugação dos verbos, né? E te ajuda também a falar, né? A montar frases, a falar no tempo verbal correto. E aí uma dica bônus, né? Que tá vindo agora, que não tava no meu roteiro, mas que eu acho também importante, é se expor à língua. Não tem outra melhor alternativa para melhorar o inglês, para aprender mais rápido o inglês ou com mais facilidade ou qualquer outra língua, não tem nada melhor do que se expor. Então, às vezes eu via muito isso acontecer, inclusive comigo no começo lá na Austrália, é ficar com vergonha de falar errado, com vergonha de falar com um nativo e não entender. Você vai errar, você não vai entender muitas das vezes, vai ter que pedir para repetir várias vezes. Algumas pessoas não têm paciência,
Mas aí acontece, né? A gente não pode fazer nada. Se a pessoa não tiver paciência, você vai achar uma outra que tem, que vai te ensinar muitas coisas, que vai te corrigir às vezes, porque também muitas pessoas não gostam de corrigir as outras, mas alguns corrigem. Então, se exponha ao máximo a língua. Se você tiver a oportunidade de se expor, se exponha. Hoje em dia tem muitos aplicativos aí de conversação, né? Na minha época tinha um, eu não vou lembrar o nome agora, mas era um site que a gente entrava e a gente ensinava português para quem queria aprender português e a pessoa que falava inglês falava com a gente e ensinava português, ensinava assim, né? A gente conversava inglês para quem queria aprender inglês. E era uma troca muito boa, era assim muito bom e hoje tem esses aplicativos, esses sites, esses programas de conversação. Então, para quem tem condições, que tem esse dinheiro para investir nesse tipo de plano, né, esse tipo de programa, acho muito viável, acho muito bom mesmo, muito útil para quem está aprendendo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e se vocês quiserem que eu fale mais sobre o meu processo de aprendizado do francês agora, né, eu volto com outros vídeos falando sobre isso. E se você gostou, já aproveita para dar o seu joinha, porque isso me ajuda demais. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!